Muito boa tarde, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos uma aulinha de matemática. Espero que vocês aproveitem. Estou feliz. Estou aqui em clima de São João, bonitinho, ó. Vendo aí como é que tá o meu chapéu. Então aproveitem aí. Nós vamos falar sobre porcentagem. A palavra porcentagem em si só ela não tem valor nenhum. Porque porcentagem ela é uma porção, ela é uma parte de alguma coisa. Então, se é de alguma coisa, então ela precisa de algo para você poder calcular o valor aí, então, dessa porcentagem. Na história, os símbolos da porcentagem, eles foram mudando aí, de acordo com o tempo aí. Tá aí, ó, século XV, século XVII, século XVIII e século XIX. Eles tiveram uma evolução aí. E aqui em si já começamos aí pegando pesado. Observem aí, gente, ó, que esse primeiro quadrado aí, ó, esse quadrado aqui em azul, esse inteiro aqui, ó, ele representam 100 unidades. Vamos lá focar? São 100 unidades. Então, quando você fala em porcentagem, você está falando aí numa dessas partes aí de 100. Então, você pode tirar uma parte de 100, duas partes de 100, 50 partes de 100, 10 partes de 100, como é o caso que tem ali, ó, 10%. O que são esses 10%? São 10 partes de 100. Então, está aqui escrito aqui uma fração, gente, bonitinha aqui, ó, 10 sobre 100. Esse 10 sobre 100, se você dividir, vai dar 0,1, que também representa os mesmos 10%. Se você pegar também e simplificar aqui, ó, esse 0, você tem 1 sobre 10, ou seja, 10% é dividir por 10. Qualquer número, qualquer coisa, qualquer objeto, se você dividir por 10, essa décima parte é 10%. Vamos para o segundo bloco aqui, nós temos aqui ó, 25%. O que significa esses 25%? Ele então é a quarta parte, gente. Ó, obviamente, se nós temos 100 quadradinhos aí, ou 100 unidades, 25 unidades vai ser a quarta parte. Como então eu descubro então, os meus 25%? Basta você pegar qualquer número que você tem e dividir esse número por 4. Tipo assim, ó. Quanto é 25% de 12? Então, se você dividir o 12 por 4, você tem os seus 25%, que seria 3. Então, 3 é 25% de 12. Muito bem, gente. 50% temos ali tomados, ó. Nós temos aí de 100 partes, vamos tomar quantas? 50. Então, são 50 partes de quantas no total? De 100. 50% está bem claro aí no desenho, que ele representa a metade. É óbvio que se nós temos 100, nós estamos tomando 50, nós estamos tomando a metade. Ó. Então, para você descobrir 50% de qualquer número, de qualquer coisa, seja de uma fatia de pizza, de um terreno, de um número qualquer, basta dividir esse número por 2. Está aqui, ó. Então, 50% dividir por 2, 25% dividir o número por 4, 10% dividir o número por 10. Aqui nós temos também 75%, gente. Ó. 75% é 3 partes de quantas no total? De 4. Ó. Tá aí, moleza. Ele pode ser escrito assim, pode ser escrito assim, como pode ser escrito assim também. 0,75 é a mesma coisa de 75 sobre 100 ou 75 por 100. Preste atenção nisso aqui, ó, que a gente vai utilizar lá na frente. Ó. Quando você vir isso aqui, ó, 0,75. E pode ser escrito assim, como pode ser escrito voltar para cá. Tá bom? Vamos então aqui para o próximo slide, ó. Que eu quero ensinar vocês como calcular a porcentagem de cabeça. É bem básico, ó. Nós vimos na questão anterior, no slide anterior, que 10% basta você dividir esse número por 10, gente, ó. Moleza, moleza. Ora, professor, mas como é que eu divido um número por 10 de cabeça? Fácil. Você tem duas opções. Ou o número termina em 0, ou o número não termina em 0. É óbvio, só tem essas duas opções.
Se o número terminar em 0, muito massa aqui, gente, ó, basta você eliminar esse 0, ó. Tipo, eu quero saber quanto é 10% de 250. Ele não termina em 0, basta você cortar esse 0, ó. Dá quanto? 25. Olha que moleza. Quanto é 10% de 1.700? Divide esse número por 10 e você elimina esse 0, 170. Olha que facinho. Então você já consegue aí calcular 10% de qualquer número que termine em 0. Basta você cortar esse 0. Se não terminar em 0, professor, o que é que eu faço? Ora, dividir um número por 10, gente, ó, é voltar a vírgula desse número em uma casa decimal. Então, se o número é 75, tá ali, ó, 75 dividido por 10. Se eu voltar a vírgula em uma casa decimal, eu tenho 7,5. Então, 10% de 75 é 7,5. 843,8, 10%, divide-se por 10 de novo. Então, você tem aí 84,38. A vírgula voltou uma casa decimal. Da mesma sorte, 4 dividido por 10 vai dar 0,4. Apareceu um 0 aqui porque não tinha esse 0 aqui antes. Tá bom, gente? Pensando em 10%, pessoal, ó, então você consegue calcular qualquer porcentagem de números simples, obviamente, né? Então, 10%, se você quiser descobrir 20%, basta somar 10% mais 10%. Ou multiplicar por 2, 30%, multiplicar os 10% por 3. Tudo isso na sua cabeça, ó. Tipo assim, eu tenho o número 120. Aí, quanto é 10%? Ora, corto 0. Tá quanto? 12. Ora, 20% vai ser 24, porque é o dobro dos 12. 30%, 36, porque é o triplo dos 12, que é os 10%, né? Muito simples. E aí você consegue, então, calcular 5%, que seria a metade desses 10%. Tá bom, gente? 50% divide o número por 2. 10% divide por 10. 5% divide os 10% ao meio. Então, nós temos aí uma tabelinha que vocês podem se divertir olhando ela. Ó. Tem o número 200 ali. 10% desses 200, tá aí, gente, ó, é 20, né? Basta cortar o 0. 20%. O dobro de 10%. Ora, se 10% é 20, 20% vai ser 40. 5% é a metade de quem? Dos 10%. Então tá aí, ó, se 10% é 20, 5% é 10. 15%, como é que eu faço de cabeça? É só pegar e somar de cabeça. 10% mais 5%, ó, 20 mais 10, 30. 1%, professor, você vai dividir esses teus 200 por 100. 100 partes. Não são 100 partes? Então, uma parte das 100 é só dividir o número lá por 100. Tá bom, gente? 50% divide por 2, como nós já vimos, ó. 200 dividido por 2, 100. 16% você vai somar seus 15% mais 1% de cabeça e tá aí o resultado. A de baixo aí vocês olham aí quantas vezes quiserem e se divirtam aí pensando nesse e em outros números. Aqui, gente, ó, é como vocês vão aplicar o método aí. Tem dois métodozinhos aí de como calcular porcentagem no lápis, tá bom, gente? Essa aí é a parte mais importante da nossa aula de hoje. Como você fazer esse cálculo de porcentagem no lápis. Então, aqui nós temos apenas um exemplo, ó. Eu vou respondê-lo de duas maneiras. 16% de 420. Tá aqui, gente, ó. Como é que você vai fazer o procedimento, ó? O 16 você repete, esse porcento vai ficar sobre 100 e o dia, a preposição de vai virar vezes, gente. Não esquece isso, tá bom? Então vai ficar 16 por 100 vezes 420. Só isso, ó, que moleza. Então você tem aí o resultado de 67,2. Multiplica e divide por 100. Moleza. A segunda maneira, tá aqui, ó, é através de regra de 3 simples, pessoal. Ó, vocês já conhecem isso aí, nós vimos já na aula anterior. O que é que você vai fazer, ó? Você vai pegar aqui os nossos 420 e vai dizer que ele equivale a 100%. Se fosse outro valor, gente, e você tivesse também a porcentagem dele, dá a mesma coisa, viu? Tipo assim, ó, 420, quanto é a metade? A metade é 210.
Então você poderia colocar 210 corresponde a 50%. Dá no mesmo, tá? Mas o problema aqui diz 420. Ó. 420 corresponde a 100%. X é o valor que nós pretendemos descobrir, corresponde a 16%. Lembrando, porcentagem abaixo de porcentagem e valores aqui abaixo de valores. Faz meio pelos extremos, né, gente? Aqui são os meios, aqui os extremos. Ó. Então vai ficar x vezes 100, 100x. 420 vezes 16, 420 vezes 16. Aqui você passa o 100 que está multiplicando o x para o segundo membro como divisor, tá bom? Então ficamos aí com o mesmo resultado de 67,2. Duas maneiras básicas e serão as maneiras que vocês vão utilizar para responder os cálculos lá de porcentagem dos nossos exercícios. Aí, gente, tem um videozinho na internet que eu acho muito interessante, onde as pessoas aí criticam, alguns criticam, outros elogiam a presidente Dilma. E nós vamos ver nesse vídeo aqui se ela realmente falou com coerência, né? Ou se a Dilma ela é louca, como algumas pessoas falam, né? Nós vamos então assistir o vídeo e vocês prestem atenção. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Muito bem. Aí nós vamos agora para a explicação do que a Dilma falou. Gente, a Dilma não tem nada de louca, viu? Ela era uma mulher muito competente e tem total aí razão em suas palavras. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre os recursos do pré-sal, ó. Então representa aqui os recursos do pré-sal, gente, ó, esse círculo inteiro aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui é 100%, o círculo inteiro. 25% que ela se refere lá, ó, tá aqui, ó, 25%. E nós vamos retirar esses 25% e colocar aqui ao lado. Ó. Então, esta parte do círculo aqui eu retirei. E ela diz o seguinte lá, ó, que a Petrobras ela utiliza 30%, tá aqui essa fatia aqui da pizza, ó, dos nossos 25%. E ela disse mais, disse que esses 30% aí dos 25%, eles equivalem a 7,5% do valor total dos recursos do pré-sal. E nós vamos ver se realmente isso procede aí de acordo com o nosso cálculo matemático aí, ó. Então, 30% de 25%. Nós vamos fazer este cálculo duas vezes de formas diferentes, tá bom, gente? Tá aí, ó. 30% de 25%. Vamos tomar como referencial esses R$2.000, como se esses R$2.000 fosse aquele total lá do círculo, ó. O total do ciclo, tá bom? Então, não é R$2.000 que a Petrobras arrecada, mas vamos considerar que esses R$2.000 são o valor que a Petrobras arrecada. Então, estamos aí, ó, 25% de 2.000. Quanto é que dá, gente? Ó, então, 25% vezes, ó, lembra de vira vezes 2.000. Corta esses dois zeros para facilitar. Vamos ficar aqui com 25 vezes 20. Que dá R$500, tá bom? Esse aí são só os 25%, gente, ó. Essa partezinha aí em amarelo. Agora nós vamos calcular os 30% desses 25%, ó. Então, está lá embaixo, ó, 30% de 25%. Vamos fazer aqui o cursor aparecer, ó, 30% de 500, então, né? Tá aí, ó, 30% vezes 500. Então aqui a gente fazendo essa divisão aqui, ó, simplifica, tal, multiplica 3 vezes 50, divide por 10, dá 150. Então seria esse aqui, gente, ó, o valor que a Petrobras está utilizando lá dos recursos de R$2.000, se fossem R$2.000, né? Vamos então ver quanto isso aqui corresponde em porcentagem. Segundo ela falou, seria 7,5%, já está aqui o cálculo, né? Então vamos colocar os R$2.000, está aqui, ó, que é o valor total da Petrobras, corresponde a 100%. O nosso 150, que é o que ela utiliza, né? Lembrando, esses 2.000 são os recursos do pré-sal, né? Os 150 são o que ela utiliza, né? A Petrobras utiliza, corresponde a X. Meio pelos extremos aí, gente, ó.
2.000 vezes x, 2.000x, 150 vezes 100 está aí, os 2.000 está multiplicando, passa dividindo, nós temos então o valor que bate aí de 7,5%. Vamos então para uma segunda maneira, seria assim, ó, 30% de 25%. Como a gente demonstraria isso? Ó? 30% de, lembra do de? Preposição, vai virar uma multiplicação, 25%. Se você simplificar esse 3, esse 0 e esse 0 aqui, ó, fica 3 sobre 10. Simplifica o 25 e o 100 por 25, 25 por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. Multiplica, 3 vezes 1, 3, 10 vezes 4, 40. Então, esta divisão aqui, nós temos o resultado de 0,075. Lembra lá no começo que nós falamos aqui, para transformar isso aqui em porcentagem, ver quanto é? Então, se você pegar esse 0,75, você pode converter em 7,5 sobre 100. É só a vírgula andar duas casas aqui, ó, porque o 100 tem 2 zeros. Então, nós chegamos aí ao resultado que a presidenta lá, mulher muito sábia e respeitada, falou. Um forte abraço, tentem resolver as atividades e até a próxima, gente. Bom São João, boas festas, curtam com saúde.